Panorama Eleições de hoje será um pouquinho diferente. Nossos apresentadores, Andresa Matais e Bruno Soler, estão viajando, mas nós não podíamos deixar de preparar uma edição especial reunindo as principais análises que marcaram os últimos programas. E claro, começando pelo assunto que dominou os bastidores políticos nessa semana: o encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump nos Estados Unidos. Bruno Soler analisa os impactos políticos e eleitorais dessa aproximação. A ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para encontrar o presidente Donald Trump, ela é marcada por vários simbolismos, né? Se há o simbolismo de representar a direita brasileira indo conversar com a direita norte-americana, ok. Mas se a gente for pensar no todo, qual que é o problema dessa situação quando a gente percebe? É que Flávio Bolsonaro, primeiro, é recebido de uma maneira bastante fria pelo presidente Donald Trump. A gente não sabe dos bastidores, mas o que aparece é a foto. E uma foto do presidente sentado e um senador da República do Brasil em pé ao lado do presidente já gera algum desconforto, principalmente depois de um momento em que Lula tinha sido recebido por Donald Trump e Trump teceu elogios, fez até aquela primeira cumprimento não foi nem tão efusivo, mas a história de relacionamento entre os dois tem sido marcada por sempre elogios do presidente norte-americano. Então, nesse sentido, já é um tiro no pé. O segundo tiro no pé é o fato de que Donald Trump, se hoje já é reprovado nos Estados Unidos da América, quando todas as pesquisas de opinião têm apontado mais de 60% de rejeição, quando você traz para um país que foi até impactado do ponto de vista econômico pelas medidas de Donald Trump, a aprovação de Trump também aqui no Brasil não é das melhores, né? Se a gente fizer uma pesquisa hoje, a grande maioria da população brasileira vai apontar que também tem uma rejeição maior a Donald Trump, até por conta de tudo que está acontecendo no mundo, uma guerra em Israel, uma guerra no Irã, uma guerra na Ucrânia, e tudo isso passando por decisões de Donald Trump que sempre parecem mais belicosas do que buscando a paz e a solução das questões. Então tudo isso gera sempre uma visão sobre Trump que é uma visão que é mais negativa do que positiva. Além disso, a gente teve um processo no Brasil em que Trump queria tarifar ainda mais produtos brasileiros. Então tudo isso gera uma percepção da população brasileira mais negativa de Donald Trump do que positiva. Se o Flávio tentou, nesse momento, falar unicamente para uma base bolsonarista, isso pode ter tido efeito, né? Na tentativa de, olha, eu preciso aqui segurar um pouco para que eu não perca, depois de tudo que aconteceu, eu não perca pelo menos a minha base mais fiel. Se foi nesse sentido, a estratégia foi correta. Se foi no sentido que ele estava até então, até antes desses áudios com o Vorcaro terem aparecido, que era na tentativa de ampliar o bolsonarismo, daí a tática é muito equivocada. O Flávio Bolsonaro, o grande sucesso que o Flávio estava fazendo na política brasileira nos últimos tempos, era na tentativa de ser alguma coisa diferente do seu pai, de ampliar para o que o Jair Bolsonaro representava. Quando o Flávio dizia que ele era o Bolsonaro equilibrado, já era uma resposta direta ao que o seu pai representava, né? O que é o bolsonarismo desequilibrado? Só tem um Bolsonaro, era o próprio Jair. Então até uma crítica pessoal ao teu pai, né? Até ao Jair, mas que para a política, que para o ambiente eleitoral brasileiro valia a pena se fazer. E o Flávio estava crescendo a cada dia mais. Se ainda não tinha rompido a base do bolsonarismo, estava próximo de romper. Inclusive, nas últimas pesquisas antes do episódio Vorcaro, Flávio já começava a aparecer em primeiro lugar no segundo turno, coisa que seu pai não conseguia. Seu pai, por todo o tempo, desde que a eleição começou de fato no Brasil, Jair Bolsonaro sempre ficava atrás de Lula no segundo turno.
o Flávio estava conseguindo romper essa barreira. E isso já mostrava uma certa amplitude da sua candidatura. Depois do áudio do Vorcaro, tudo isso foi por água abaixo. E agora me parece que essa visita aos Estados Unidos e ao Donald Trump é muito no sentido de mostrar para a população brasileira ou para os bolsonaristas de que ele está mantido e de que ele é o candidato fiel dessa direita brasileira. O que acontece, pessoal, é que essa eleição de 2026 que nós estamos vivendo agora, ela tem elementos muito parecidos, tanto com 2022, do auge da polarização, quanto com 2018. Qual que é a diferença que a gente tem hoje? Que em 2022, no auge da polarização, essa polarização era afirmativa. Ou seja, eu gosto do Lula, eu voto no Lula. Eu gosto do Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro. Cada um representava alguma coisa na cabeça dos brasileiros que não era só não gosto do outro ou não gosto de um. Não, era uma coisa de afirmar a posição, de afirmar pensamento, de afirmar ideologia, de afirmar sentimento. O que está acontecendo agora? A gente não está afirmando mais nada. Hoje, o bolsonarista está votando mais no Flávio Bolsonaro com a ideia de derrotar o Lula. E o lulista tem votado mais no Lula para derrotar o bolsonarismo. Por quê? Porque, primeiro, vamos lá, vamos fazer uma análise sobre o que é o governo Lula. É um governo mal avaliado pela população brasileira. O eleitor que votou com a expectativa de que a vida fosse melhorar, a vida não melhorou. E o governo Lula continua entregando mais do mesmo. Não tem nada de novo. Pelo contrário, são 10 anos desde o final do governo Dilma, que foi imputado ao brasileiro por Lula, desde aquele final trágico que culminou no impeachment da ex-presidente, nada melhorou no Brasil. E começou a piorar com ela, começou a piorar com o PT. O PT está no poder no Brasil desde 2002. Nós estamos falando de 24 anos de um período que é muito tempo, em que o PT foi majoritário nesse período. Né? A gente teve um hiato de 4 anos de Jair Bolsonaro e 2 anos de Michel Temer, que havia sido eleito na chapa do PT. Né? Não vamos esquecer disso. Mas vamos dizer que foi alguma coisa diferente, até porque o Michel Temer rompeu com a Dilma, fez um governo de coalizão, fez um governo, inclusive, que tratou de algumas coisas que eram importantes para o Brasil naquele momento. As reformas, por mais que elas não fossem populares, se não fossem elas, talvez o Brasil tivesse passado por períodos ainda mais difíceis do que tem vivido. Mas o fato é que o Michel Temer foi 2 anos de um governo muito mal avaliado pela população, e depois nós tivemos 4 anos de Bolsonaro com uma expectativa muito grande de parte da população de que fosse um rompimento com o sistema, e a entrega foi uma entrega pequena. Vai ter gente que vai dizer, mas teve uma pandemia no meio do caminho, teve várias coisas, mas tiveram, por exemplo, vamos citar aqui um dos pontos que o Flávio Bolsonaro foi discutir lá com o Donald Trump, que foi a segurança pública. Muita gente votou no Bolsonaro em 2018 na expectativa de que a vida na questão da segurança pública fosse melhorar. O Bolsonaro prometia, a gente estava vivendo um Brasil que estava com intervenção federal no Rio de Janeiro, né, na segurança pública, o exército lá no Rio de Janeiro. Todo mundo esperava naquele momento que o Bolsonaro fosse entregar um país diferente nessa questão. E se não foi pior, também não foi melhor. Foi um país igual, né? Nada mudou na questão da segurança pública. Se não piorou, também não melhorou. E as pessoas esperavam que fosse melhorar. Então, quando agora o Flávio vai lá encontrar o Trump e dizer, olha, Trump, vamos fazer alguma sanção ao Comando Vermelho, ao PCC, às facções criminosas que dominam o país, isso fica parecendo um pouco fantasioso. Até porque, pessoal, uma das denúncias que se tem em relação ao próprio Flávio Bolsonaro é a de um envolvimento com organizações criminosas, que seriam as milícias. Né? Ninguém sabe se isso de fato é verdade, se tem alguma coisa, mas o fato é que há acusação. Tem muita gente dizendo isso. Né? E tem algumas
alguns vínculos que deixam a situação do Flávio Bolsonaro cada vez mais complicada quando ele vai tratar desse assunto. Então, segurança pública, que era um problema que as pessoas esperavam que o bolsonarismo fosse resolver, não se resolveu. É bem verdade que a sensação de segurança no governo Lula talvez tenha até piorado. Aquelas frases infelizes do Lula, né, dizendo, o bandido roubou um celular, foi para tomar uma cervejinha, foi para não sei mais o quê, isso mostra uma banalização do que é o roubo no Brasil, do que é o furto no Brasil. E isso é o que aflige a maioria da população brasileira. A gente está vivendo num país em que tem gente que tem mais medo de sair de casa e ir para o trabalho para fazer alguma coisa, ou para ir trabalhar, ou para ir comprar, o que seja, que sair do seu, vamos dizer assim, do seu quintal de convívio, porque tem medo de ser roubado, do que viver no seu próprio quintal de convívio, que é dominado por facções criminosas. Tem gente hoje que tem mais medo da polícia do que das próprias facções. É incrível isso, mas o Brasil está vivendo este momento. É um momento que parece muito do que o México vive há algum tempo. Nós estamos vivendo uma mexicanização da política de segurança pública no Brasil. Ou seja, ou a gente vai ter respostas claras para isso, ou a população vai continuar esperando algum salvador da pátria para poder resolver essa situação. O Brasil precisa de uma nova política de segurança pública. E nem Lula, nem Bolsonaro foram capazes de fazer isso. E eu estou trazendo isso porque se há alguém hoje nesse mundo político que a gente está vivendo, nesse processo pré-eleitoral que a gente está vivendo, que tem discutido de alguma maneira isso e tem começado a performar bem nas pesquisas de opinião, é o Renan Santos, aquele menino candidato do Missão. Todo mundo tem alguma desconfiança, porque ele é muito jovem, tem seus 40 e poucos anos. Nunca teve uma experiência administrativa de fato para ser presidente da República. Tudo isso gera algum, vamos dizer assim, algum receio da população brasileira em relação a essa candidatura. Mas o fato é que este Renan Santos tem trazido alguns pontos importantes. Ele tem dito que ele é uma mistura de Milei, né, na Argentina, do ponto de vista econômico, com Nayib Bukele, lá de El Salvador, que é o presidente do país, que fez uma grande revolução do ponto de vista da segurança pública. Prendeu todas as pandilhas, né, que eram as gangues lá de El Salvador. Evidentemente que com uma política que talvez aqui até no Brasil não seja possível do ponto de vista constitucional de se fazer, mas o fato é que o Renan está dizendo que vai tentar promover de alguma maneira uma reorganização do sistema jurídico brasileiro para que isso seja possível. Só de afirmar esse ponto, só de mostrar uma preocupação com esse ponto, o menino aí, o Renan Santos, que é o presidente do Missão, que é o antigo MBL, né, o Movimento Brasil Livre, já tem conseguido performar melhor até do que alguns governadores de estado, como é o caso do Renan, do Romeu Zema, de Minas Gerais, e do Ronaldo Caiado, do PSD, que era o governador de Goiás. Então, o que eu quero dizer para vocês é o peso da narrativa, o peso da afirmação, em um momento em que a população brasileira está descrente de absolutamente tudo, e quando a alternativa principal ao status quo também aparece involucrada em diversas tramas que não são tão bem explicadas para a população, como é o caso Vorcaro, como é o caso das rachadinhas, como é o caso do envolvimento com milícias e etc., quando tudo isso está meio perdido, a gente entra no clima que eu estava dizendo para vocês de 2018, quando a população brasileira olhava para o cenário e dizia: eu quero mudança, eu quero que esse país tenha alguma coisa alternativa ao que está aí. Naquele momento, o que era o posto? Era o PT contra o PSDB, que vinham de embates desde 94.
94 foi Fernando Henrique contra Lula, 98 foi Fernando Henrique contra Lula, 2002 foi Serra contra Lula, 2006 foi Geraldo Alckmin contra Lula, 2010 Dilma contra Serra, 2014 Dilma contra Aécio Neves, sempre PT versus PSDB. Em 2018, com a Operação Lava Jato e tudo o que se passou no país, o impeachment da presidente, o governo Temer altamente mal avaliado, a população queria uma resposta e surgiu o Jair Bolsonaro. E desde então a polarização ficou PT, que era o status quo à época, contra o bolsonarismo. O PSDB morreu no processo. Até está tentando se reinventar agora com Aécio candidato, tem algumas candidaturas a governador interessantes, como JHC em Alagoas, como Ciro Gomes lá no Ceará, tudo isso aconteceu. O próprio Paulo Serra em São Paulo, nomes que são razoáveis, que estão criando uma atmosfera nova para o PSDB, mas o fato é que agora as pessoas estão vendo que essa polarização PT-bolsonarismo também parece não estar chegando em lugar nenhum. E as pessoas querem uma resposta, né? O Renan é quem consegue hoje ser alguma alternativa nesse momento, mas ainda é muito desconhecido do grande público. Quando falam de Joaquim Barbosa, talvez fosse alguém que pudesse reafirmar nesse momento, mas também está distante da realidade do povo brasileiro. Talvez há 20 anos atrás o Joaquim Barbosa fosse uma figura que o Brasil todo conhecesse. Hoje em dia já não tem mais esse mesmo conhecimento. Então o que a gente está vendo todo esse processo, nessa visita do Flávio aos Estados Unidos, o que a gente está sentindo nas pesquisas eleitorais? Primeiro, a visita me parece como uma certa conservação de um eleitorado. Eu vou lá para não perder mais do que eu tenho. Esse é o sentimento, mais do que qualquer outra coisa, é não perder o que eu tenho. E do outro lado, a gente tem visto uma população cada vez mais descontente com essa polarização, mas que só consegue enxergar esses dois nomes. Só enxerga Lula e só enxerga Bolsonaro, porque os outros nomes são ainda absolutamente desconhecidos. O que eu quero dizer para vocês é que tem muito tempo pela frente, tem muito processo, tem muita coisa para acontecer. E na política, tudo muda em muito pouco tempo. Se a gente for voltar lá para dezembro, quando o Flávio foi lançado candidato a presidente, todo mundo que olhava ali para aquela candidatura Flávio ficava meio assim, falava, será que vai? Será que vai conseguir pegar o bolsonarismo? Será que ele vai crescer? Ele cresceu. Cresceu tanto que chegou a estar numericamente na frente do Lula num segundo turno. Mas este tempo todo passou. E daí veio uma denúncia que foi confirmada pelo próprio Flávio, de que ele teria pedido dinheiro para um banqueiro involucrado em todos os tipos de corrupção que você puder imaginar. E daí aconteceu o que a gente está vendo hoje. Um governo mal avaliado e uma oposição sem grande prestígio na sociedade. É um prato cheio para a construção de algo novo. O fato que a gente tem que se perguntar, vai ter espaço daqui para frente para essa construção do algo novo? Alguém vai conseguir se viabilizar de alguma maneira que seja razoavelmente entendível pela população? É o Renan? É o Romeu Zema que está tentando romper com o bolsonarismo e ser alguma coisa nova? É o Caiado, dentro da política de segurança pública, que vai propor algo novo para o Brasil? É um Joaquim Barbosa, que já teve seu auge, mas agora está se relançando na opinião pública brasileira? É um Augusto Cury, um escritor que está dizendo que o país precisa de pacificação? A gente não sabe, mas o fato é que tem espaço para isso. E essa é a grande discussão. Até que ponto o brasileiro vai se permitir a ouvir algo que não seja nem Lula, nem Bolsonaro? E eu não estou aqui fazendo juízo de valor, se o que isso for proposto é melhor ou é pior. O fato é que na insatisfação que se vive, talvez seja oportuno ouvir outras frentes. Vamos aguardar. Tem muita coisa para acontecer, mas
você, eleitor brasileiro, é quem vai dar o voto de chancela, o voto de Minerva, para saber se a polarização tem fim ou não tem fim. E um dos pontos que mais preocupa aliados de Flávio Bolsonaro nesse momento é justamente a reação do eleitor de centro. O cientista político Sérgio Denicoli, que é CEO da IP Exata, trouxe uma análise aqui para o Panorama sobre os desgastes da imagem do senador depois do caso Vorcaro e o risco de afastamento do eleitor moderado. Boa noite. A gente tem que observar esse caso do Banco Master de uma forma bastante ampla. É o caso que certamente vai influenciar as eleições de uma forma cabal. Inicialmente, ele envolve principalmente membros do governo, a partir do que as pessoas falavam na internet, ou seja, as pessoas entendiam que talvez membros do governo tivessem influenciado nas transações do Banco Master. Depois começam a surgir políticos de outros espectros, não apenas governistas, e a população começa a perceber que é uma crise envolvendo a política brasileira, mais uma crise envolvendo a política brasileira, e mais recentemente, então, essa bomba explode no colo do bolsonarismo, com os diálogos revelados entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. O Flávio negava que conhecia o Daniel, negava que ele tinha tido algum tipo de relação e aparece então pedindo dinheiro, supostamente para o financiamento do filme sobre a vida do Jair Bolsonaro. Só que os recursos que foram aportados nesse filme não foram muito bem esclarecidos. Há muita dúvida ainda, não foram apresentados documentos, não foram apresentados contratos. Eu acho que é uma questão que ainda precisa ser bastante esclarecida e por isso nós temos aí 2 semanas de crise que tem sangrado bastante a candidatura de Flávio Bolsonaro, que chega a perder até 5 pontos nas pesquisas. 5 pontos num ambiente cristalizado e polarizado, como a gente tem vivido. É algo realmente muito grande. A gente percebe uma tentativa de parte da direita bolsonarista de atenuar a gravidade do que aconteceu, mas a verdade é que num ambiente de muito equilíbrio, um candidato que se distancia 5 pontos de outro realmente é algo muito complexo. A gente observa, inclusive, que o Lula ele não se beneficia diretamente dessa crise. Ele se beneficia do aumento de rejeição do Flávio. Aí sim ele cresce nas pesquisas, mas há uma estabilidade do Lula em relação aos números que a gente mede na IP Exata, se nós compararmos então antes da revelação dos áudios do Flávio com o Daniel Vorcaro e depois. Ou seja, há um desgaste, já havia uma rejeição bastante alta do Flávio, bastante equilibrada em relação ao Lula, ou seja, eles tinham uma rejeição muito semelhante ao Lula, um pouco mais, só que agora há mais um fator de rejeição, e a gente sabe que o eleitor moderado é quem vai decidir as eleições, e esse eleitor ficou muito assustado, e hoje ele tende mais para o Lula, de acordo com os dados que nós temos, de acordo com as pesquisas também. O que acontece? Nós temos um gráfico que mostra o que o eleitor de cada espectro, como ele se identifica com os candidatos. E neste momento a gente vê o Flávio sendo defendido principalmente pela extrema-direita. Antes do episódio, o Flávio já começava a dialogar com o centro de uma forma mais efusiva, mais clara. Ele tinha pontos de contato intensos com moderados. Ele conseguia ter alguma visibilidade com esse público, porque ele era considerado o candidato dentro do bolsonarismo mais apto ao diálogo. Isso estava funcionando de certa forma. Quando vem a crise, ela afeta não somente o bolsonarismo, mas a direita como um todo. Esse eleitor do centro ele fica mais carente, ou seja, ele fica sem muita opção. E a gente observa, então, a migração dos candidatos de centro-direita e da direita para um espectro ainda mais radicalizado, ou seja, o eleitor moderado ele para de defender esses políticos e quem defende então são os eleitores já muito engajados na polarização. Isso não apenas para o Flávio, isso acontece com o Zema, com o Caiado, com a Michele, com o Renan, candidatos que são mais identificados com a direita. Ao mesmo tempo, o Lula começa a ampliar um pouco mais o diálogo que ele vinha tendo com o centro. Ele estava tendo alguma dificuldade de entrar nessa esfera, inclusive com a centro-esquerda, que tem um certo cansaço do Lula. O eleitor de centro estava procurando uma outra opção, apesar de não haver à esquerda um nome além do Lula. Isso acaba sendo uma vantagem também para o PT, mas esse eleitor do centro acaba conversando um pouco melhor com o Lula a partir do momento em que há esse escândalo que explode também no colo do bolsonarismo. Então, neste momento, nós temos essa situação. O Lula começando a conversar melhor com o centro e os candidatos de direita mais afastados. O Flávio é o que acabou indo mais para o extremo, ou seja, quem está defendendo o Flávio é realmente aquele bolsonarista raiz, apaixonado, que tem uma defesa muito passional
da candidatura de qualquer pessoa indicada por Bolsonaro. Então é nessa esfera que o Flávio tem se fiado. Nós vimos, por exemplo, o encontro do Flávio com Trump muito falado nas redes sociais, muito falado na imprensa, a própria direita falou bastante, mas quando a gente olha os dados, a gente observa que eles pouco se alteraram em relação ao Flávio. Isso acontece por quê? Quando nós temos uma crise política que afeta a reputação de um candidato, quanto mais ele se expuser no momento de crise, pior, ele fica mais exposto também à crítica. Ele está já sendo muito atacado por uma dominância narrativa da esquerda, porque a direita se fragmentou, há muito conflito interno da direita, há brigas entre Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e influências como Rodrigo Constantino, enfim, são muito atacados dentro do próprio bolsonarismo, há muita pressão sobre o Tarcísio, por exemplo, para que ele se coloque mais disponível para a campanha do Flávio. Então a direita ainda não conseguiu falar a mesma língua e isso acaba prejudicando na guerra narrativa esse espectro. Por outro lado, a esquerda é uníssona, ela trabalha de uma forma já muito coordenada, a gente observa isso muito claramente, essa organização da esquerda ela vem muito depois do prazo de desincompatibilização. Essa esquerda se organizou melhor, essa militância se organizou melhor e hoje ela fala de uma forma mais uníssona, como eu disse, ou seja, ela fala a mesma linguagem. Então, quando o Flávio vai para os Estados Unidos e encontra o Trump, como a dominância narrativa é da esquerda, ela consegue impor aí temas que acabam colocando em causa, né, esse encontro, ou seja, qual seria o real objetivo desse encontro, diz que o Flávio não foi recebido de uma forma adequada pelo presidente Trump, que ele nem teria levantado para cumprimentá-lo, para tirar uma foto, falam que a foto tirada é fake news, aí a direita rebate dizendo que não é, enfim, não há uma dominância narrativa da direita, a esquerda acaba se impondo nesse debate e acaba então evitando que o Flávio tenha benefícios desses episódios esporádicos, né? O ideal seria realmente que ele esclarecesse o que aconteceu em relação ao Banco Master, né, que mostrasse os documentos, a movimentação financeira, que abrisse, que fosse mais transparente em relação a isso e que realmente mostrasse às pessoas algo que desse a elas uma tranquilidade para defender novamente esse candidato. Eu acho que assim ele voltaria a construir as pontes com os moderados que hoje realmente estão muito rompidas, né? De qualquer forma, há muita coisa para acontecer no Brasil, tudo pode ocorrer, né? Há muitos escândalos ainda por vir, infelizmente, e isso pode mudar o tabuleiro das eleições. Mas neste momento, a gente observa que há essa crise da direita, acaba resultando numa nova configuração da polarização, porque grande parte da direita defendia os candidatos conservadores com a ideia de que a moralidade estava muito presente nesse ambiente. Essa era a crença de muitos que defendiam realmente a direita. Quando há o escândalo, isso acaba colocando no mesmo nível, né, para esse eleitor a esquerda e a direita. Então eles veem que há escândalos de corrupção que podem abarcar os dois espectros. E aí acaba se afastando um pouco e nesse momento ele está realmente um pouco ressabiado. E, inclusive, para o Flávio, há uma coisa que circula muito nas redes, que é a possibilidade de novos escândalos aparecerem. Então isso melindra certos grupos políticos que temem abarcarem a candidatura do Flávio, abraçarem essa candidatura e eventualmente aparecerem novos escândalos que possam acabar por arrastar alguém que defenda o Flávio. Então, neste momento, há uma dificuldade política do Flávio para construir as articulações justamente por conta dessa desconfiança. Ela só vai passar, como eu disse, quando as coisas forem realmente muito mais claras, muito mais esclarecidas em relação ao trâmite do dinheiro que resultou na produção do filme Dark Horse, né, sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Lula, como eu falei, ele acaba ganhando parado, ele não tem esse benefício amplo, né, de um crescimento de imagem, né? Ele tem um teto que a gente observa, é muito difícil ele romper esse teto, mas se beneficia pelo desgaste do Flávio, essa situação que nós temos agora, e neste ambiente de conflito, como a esquerda está mais unida, ela consegue impor algumas narrativas mostrando o governo de uma forma mais amena para o eleitor, consegue fazer com que benefícios que o governo tem dado à população, muito aptos, né, da questão da esquerda quando ela está no poder, alguns atos mais populistas, né, e algumas coisas que são importantes para a sociedade, como o fim da escala 6x1, que eu acho que é o tema do momento, que a maioria da população defende. Nós já fizemos medições sobre isso, nós temos uma defesa muito ampla de vários espectros, inclusive da direita, de pessoas da direita que entendem que é importante que o trabalhador fique mais um dia da semana com a família. E um dos pontos que mais preocupa aliados de Flávio Bolsonaro nesse momento é justamente as consequências
denúncias provocadas pelo caso Daniel Vorcaro. A avaliação feita aqui no Panorama é que o problema deixou de ser apenas uma denúncia isolada e passou a virar uma sequência diária de revelações, novas informações e contradições públicas. Bruno Soler e André Schauders analisaram o impacto político desse desgaste na pré-campanha presidencial do senador. A gente tem visto também uma movimentação interessante agora em relação a esses números do Flávio Bolsonaro, que apareceram agora na pesquisa da Atlas, e essa semana também vamos ter uma Datafolha, né? Vamos ver se a Datafolha vai confirmar essa tendência também da Atlas de apontar essa queda do Flávio Bolsonaro. Ontem nós tivemos ainda um outro episódio dessa questão do Flávio Bolsonaro, que foi a ida do Flávio à casa do Daniel Vorcaro, depois de tudo que tinha acontecido, depois do Vorcaro, inclusive, ter sido preso, né? Você acha que este novo capítulo, né, teve alguém que falou um negócio que eu achei interessante, falou que é o chá revelação do Flávio Bolsonaro, que está sendo feito paulatinamente, né? Ele tem soltado aos poucos esse chá revelação. Mas você acha que este novo fato, o fato dele ter ido visitar, pode já ser pego também na Datafolha e aumentar ainda mais essa queda do Flávio? Pode ser, Bruno. Assim, o que eu acho que é muito ruim é o fato de todo dia a gente ter uma coisinha nova, né? Então, primeiro, não conheço o Vorcaro. Conhece. Não, nunca tratei de nada de dinheiro. Tratou. Mas era só por mensagem. Não, você também foi lá conversar com ele. Inclusive, foi o furo do nosso colega Igor Gadelha aqui no Metrópolis. Parabéns, Igor. Que depois o próprio Flávio confirmou numa coletiva de imprensa, né? Horas depois. Então, assim, é muito ruim quando você tem continuamente a pessoa falando e sendo desmentida. Eu acho que quem quer que esteja pilotando a campanha do Flávio, do ponto de vista de comunicação, devia sentar ele e falar: Flávio, conte-me tudo que você fez com o Vorcaro, se você foi a Trancoso, não foi para Trancoso, se usou chapéu de cowboy e só nas festinhas do Vorcaro ou não. Conte tudo que tem sobre esse assunto para a gente poder se antecipar, porque não dá para toda hora você dizer uma coisa e ser desmentido em seguida, né? Então, o primeiro era: não conheço, conhece. Eu não recebeu. O dinheiro era apenas para o filme. Aí já ficamos sabendo que o fundo de investimentos comprou uma casa em Arlington, no Texas, que é o mesmo estado onde vive o Eduardo Bolsonaro, que é o irmão dele. E assim por diante. E a última foi essa agora. E parece até que o André Porciúncula assumiu, né, a questão da casa. Ele né, disse agora. que era dele, a casa que era para ele. Né? O André Porciúncula, que é esse aliado, que foi secretário, inclusive, do Ministério da Cultura na gestão do Mário Frias. Agora, eu não sei, assim, o que mais vai aparecer, entendeu? O que mais que vai ter de revelações aí da parte da Polícia Federal, de outros investigadores, nesse caso? André, você não acha que já é batom na cueca suficiente para se tiver que desmobilizar o eleitorado, essas denúncias, essas não são nem mais denúncias, né? Agora são confirmações, inclusive feitas pelo próprio Flávio Bolsonaro. Você não acha que isso já, se tiver ou tem alguma coisa a mais que você acredita que poderia mexer demais nesse processo eleitoral? Ou isso já é o suficiente, na tua opinião? Olha, na minha opinião, como pessoa física, eu acho que isso daí já é mais que o suficiente, né? Agora, será que isso é suficiente para o eleitor do Flávio? Essa que é a questão, de verdade. Eu acho que no Brasil a gente vive um momento de polarização tão profunda e intensa que já não se trata mais de vou eleger uma pessoa honesta contra uma pessoa corrupta, vou eleger uma pessoa inteligente contra uma pessoa sem propostas. Não. Vou eleger a pessoa que pode derrotar o meu adversário. Acho que é nesse pé que a gente se encontra. E, surpreendentemente, para 34%, né, aparentemente, que é o percentual do Flávio, 34,3% na Atlas, tá tudo bem ainda. Eles ainda concordam que o Flávio está apto a ser presidente da República. Isso que eu acho que é mais preocupante até de você pensar, né? Tem mais de um terço dos brasileiros que pensa que
Olha, essa relação pesquisa... com o Vorcaro não é suficiente para inviabilizar alguém. Aqui na tela, né? Os números da pesquisa Atlas de ontem, o Lula na liderança com 47% das intenções de voto aí no primeiro turno, né? O Flávio Bolsonaro aparecendo com 34,3%, e daí naquele pelotão abaixo, que são aqueles que estão esperando o que pode acontecer com o Flávio, que talvez venha sobrar voto para essa turma, né? Porque muito provável, o que me parece é que é muito difícil uma migração de voto do sujeito que quer votar no Flávio Bolsonaro e para o Lula. Se tem alguém que pode absorver esse voto, provavelmente são esse pelotão de baixo, né? Exato, apesar de que até existe esse voto, tá? Também o Brasil é tão grande que tem essa pessoa que ela migra do Lula para o Flávio Bolsonaro, do Bolsonaro para o Lula e vice-versa. Isso existe sim, mas é muito minoritário. Em geral, são esses três aí, né? Os nossos... O Renan Santos, que nas pesquisas da Atlas sempre aparece em terceiro lugar, né? A Atlas tem uma metodologia diferente, né, pessoal, de coleta de dados, que essa coleta da Atlas ela é feita digitalmente, ela é feita na verdade, eles mandam alguns banners para as pessoas, a partir de características que essas pessoas têm, e essas pessoas respondem se elas quiserem responder a pesquisa. É diferente do método tradicional de pesquisa, que você aborda o eleitor e sai perguntando mesmo, o cara não estando muito afim de responder, e daí por isso tem os aumentos aí de não sabe, não respondeu, que a Atlas tem muito menos isso apontado, né? Mas o fato é que o Renan Santos aparece em terceiro lugar aí com quase 7% das intenções de voto, né, no arredondado, e liderando entre os mais jovens, entre os 16 e 24 anos, o Renan Santos liderando nessa categorização da pesquisa. Romeu Zema, que foi o cara que primeiro enfrentou o Flávio Bolsonaro quando surgem as primeiras denúncias, os primeiros vazamentos, né? E o Ronaldo Caiado diminuindo aí de tamanho com 2,7% das intenções de voto. Depois ali embaixo, Augusto Cury, Aldo Rebelo, que parece que nem mais candidato vai ser, né? O Democracia Cristã substituirá ele, nós vamos falar um pouco sobre isso também, porque é uma figura interessante que deve ocupar o espaço aí do Aldo Rebelo. E daí tem uma grande quantidade de candidatos lá embaixo que nem aparecem. Samara Martins da UP, Rui Costa Pimenta, Hertz Dias, o próprio Cabo Daciolo, né? Você tem vários candidatos aí que foram surgindo nesse meio tempo. Os folclóricos, né? Os folclóricos, né? Mas olhando para esses números, com 47% das intenções de voto, e aqui, com quase 3% do eleitorado não decidindo ainda um nome, com quase 3% do eleitorado não decidindo um nome, o Lula poderia até ganhar em primeiro turno. Se a gente for para os votos válidos, isso poderia acontecer. Você acha que é possível isso? É viável uma vitória do Lula em primeiro turno, André? Eu acho que historicamente não, né? Assim, se considerar que isso não acontece no Brasil assim, nos últimos 8 ciclos eleitorais, se é que são 8 mesmo, mas assim, desde Fernando Henrique que isso não acontece. Então eu acho extremamente improvável que isso venha a ocorrer justamente este ano agora, o Bruno. Sobre a pesquisa da Atlas... E diante do desgaste enfrentado por Flávio Bolsonaro, uma pergunta começou a circular nos bastidores de Brasília. Será que existe espaço para uma candidatura fora da polarização entre lulismo e bolsonarismo? No programa da semana passada, Bruno Soler e André Schauders debateram se nomes como Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado só conseguiriam crescer eleitoralmente caso houvesse uma união em torno de uma candidatura única. Ontem, conversando com uma figura importante aqui da política brasileira, essa pessoa fez uma ponderação que eu achei razoável. E eu queria te ouvir. Você acha que, por exemplo, e se essa turma toda, esses que estão ali embaixo, se juntassem em torno de teria como, essa pergunta, essa crise, poderia abrir um caminho para esse nome fora da polarização? Se esses caras se juntassem? Não sei, mas como é que eles se juntariam? Eu que te pergunto, porque assim, quem é que vai abrir mão? O eleitor do Renan votaria no Zema? Difícil. O eleitor do Zema iria para o Caiado ao invés de ir para o Flávio?
Você acha que a migração de Eu voto acho entre eles difícil, é cara. difícil? Migração de voto é uma coisa... Migração de voto é uma ciência complexa, Sim. né? Transferência de voto é uma ciência arcana que é difícil, né? Da gente até entender. Funciona às vezes, é raro. Tipo, por exemplo, funcionou claramente do Jair Bolsonaro para o Flávio Bolsonaro. Funcionou claramente do Lula para o Haddad em 2018. Né? O Lula foi até o fim ali, até onde dava, até o limite, e abriu mão em nome do Haddad e conseguiu transferir uma parte muito razoável dos votos. Não o suficiente para ganhar, mas conseguiu. Mas foi competitivo. Foi competitivo. Ah. Agora, entre pessoas que são de grupos políticos diferentes, tal, eu acho mais complicado. Mais viu? complicado, né? Mais complicado. Quando não tem uma identidade entre eles, né? A não ser que um apareça endossando o outro e tal, não sei. Claro. E olha, vamos lá, só para a gente agora, vamos mudar um pouco de assunto aqui, a gente está falando muito dessa questão das crises, o que me parece... E nessa discussão sobre alternativas fora da polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, um nome começou a aparecer com mais frequência nas análises políticas: Renan Santos. Ainda no programa da semana passada, Childers e Soler debateram se o líder do MBL poderia se transformar em um nome competitivo para ocupar o campo antipetista, caso Flávio Bolsonaro continue se desgastando politicamente. Olha só. Situação, o Ronaldo Caiado, que é um líder político da direita brasileira desde 1989, né? Quando ele foi candidato, ainda representando a UDR, né? A União Ruralista, que também me parece que está dentro de um campo político, muito linkado dentro desse bolsonarismo, desse voto mais à direita. O Aécio Neves talvez seja um candidato que represente bastante a questão do establishment, né? É um político que, se não está à direita, é um político do centro antigo brasileiro, vamos dizer assim. Um centro que é equilibrado, mas que representa um pouco do que é o poder do Brasil há tantas décadas. Isso. Joaquim Barbosa e Renan Santos poderiam ser esses nomes disruptivos, será? Seriam eles para quebrar essa bolha da polarização? Eu acho que pode ser, sim, entendeu? Por exemplo, o Renan Santos... Mas, de novo, eu repito, não é que eles vão ser a terceira via, tipo, não quero um nem o outro, Não, acho que a missão dos dois é dominar o campo antipetista, né? Os dois, tanto o Renan Santos quanto o Joaquim Barbosa, têm como tarefa disputar a hegemonia de quem vai ser o anti-Lula, né? Eu acho que essa é a tarefa para ambos. Os dois têm... O Joaquim Barbosa a gente não sabe porque ele não falou nada ainda, ele está em silêncio por enquanto. O Aldo está nervoso, o Aldo está falando o Aldo, coitado, ele veio aqui, deu entrevista com a gente, não chegou a ser publicado porque a candidatura dele foi retirada, né, pelo DC. Infelizmente ele estava ali e é uma figura assim, admirável, tá? Eu acho muito legal o Aldo Rebelo... pela trajetória que ele teve, o conhecimento que ele tem do Brasil, profundo e tudo. Eu acho uma pessoa, um homem público mesmo, muito digno, mas ele estava, infelizmente, num estribado, num partido muito frágil, né? Então, e um partido também que não deu, assim, não dava segurança nenhuma para ele, tanto é que acabaram fazendo o que fizeram, né? Agora, voltando para o Renan, por exemplo, o Renan tem uma vantagem muito grande sobre o Joaquim Barbosa e sobre esses outros candidatos de direita, que é o fato de que ele tem máquina de militância do MBL. Né? O MBL tem operação digital azeitada. Né? O MBL, você vai lá, eu já fui algumas vezes lá na sede do MBL, lá em São Paulo, não parece um partido brasileiro tradicional. Só no partido brasileiro, um cartóriozão. Tem lá as tia velha lá, assim, escrevendo uns... É uma coisa meio deprimente. O MBL não. O MBL parece você chega lá, parece uma agência de publicidade. Tem um bando de menino no computador fazendo meme. Puffs jogados no chão. Puffs para tudo quanto é lado, estúdio, câmera para tudo quanto é lado. É uma operação muito mais moderna, muito mais azeitada do que um partido brasileiro tradicional. Então eu acho que essa é a grande vantagem dele. O fato dele ter uma militância online já consolidada, que é algo que esses outros não têm. Então eu acho que, inclusive, eu acho que é por isso que ele está aparecendo na Atlas, especificamente, como um terceiro colocado. Você vai ver os outros institutos não colocam ele em terceiro lugar,
justamente porque a Atlas pega mais esse eleitor engajado de internet, né? Fazendo um futurômetro aqui, um futurômetro, vamos lá. É chute, né? Ninguém. Depois vocês cobram a gente e falam, vocês falaram muita besteira, não sei mais o quê. Mas dizer, você acha que quem é o nome que hoje, de todos esses nomes que a gente tem falado, tem algum deles, você acha que tem viabilidade real de disputar essa eleição? De disputar de fato, de brigar lá em cima? Assim, eu acho que depende mais do Flávio isso do que dos outros, né? Então, se o Flávio apareceu no Cine Trancoso com um cocar de cacique e só, entendeu? Numa festa do Vorcaro, aí sim, aí já acho que deles abre o... acho que os três ali que estão mais seriamente colocados, né? Então, por enquanto, pelo menos, tá? Caiado, Zema e Renan, os três têm chance de brigar por esse posto, caso o Flávio se inviabilize completamente, né? Desses três, eu acho que diria que o Renan até mais que os outros dois. O Renan. Embora o Renan tenha a questão contra ele que ele nunca teve nenhum cargo, né? É um cara desconhecido ainda da grande maioria da população. Desconhecido, né? As pessoas no Largo da Batata não sabem quem é o Renan ainda. Mas ele não teve nenhum cargo eletivo até hoje. Então ele é um organizador, ele é um político. Ele inclusive fala isso, que eu já faço política sem estar em cargos, mas o fato é que ele nunca foi deputado, prefeito, nem nada assim, e isso pesa um pouco contra ele. A favor dele pesa o fato dele ter militância que os outros não têm. Tem luz própria, digamos. Você acha... E os áudios divulgados pelo Intercept Brasil acabaram abrindo um novo desafio para Flávio Bolsonaro. Aqui no Panorama, a Andresa Matais e o Bruno Soler analisaram como que a proximidade revelada entre o senador e Daniel Vorcaro enfraqueceu o principal discurso político de Bolsonaro, o ataque ao PT e a defesa do combate à corrupção. Fazer o Flávio, provavelmente, é que ele explique, né, esse dinheiro, e aí você junta, né, outras questões que o PT já vem trabalhando para desgastar a imagem do Flávio. A gente vem falando aqui desde o início, o Bruno fala bastante que essa é uma campanha das rejeições, né? Quem tiver menor rejeição, das rejeições altíssimas que os dois têm, é que vai levar a eleição. E o que o PT estava fazendo para desgastar o Flávio é lembrar a questão da compra do apartamento de 6 milhões de reais, financiado pelo BRB, que era um banco irmão do Banco Master, e que depois o Flávio quitou esse apartamento com dinheiro que ninguém sabe de onde, porque ele não teria dinheiro nem para financiar na verdade, um apartamento, uma casa de 6 milhões de reais. Então já tinha ali uma tentativa da campanha do Lula de aproximar o Flávio do caso Master. Agora, na verdade, o Flávio mergulhou de vez no caso Master, e imagino que o ponto que vai mais pegar aí é o Flávio ter omitido, né, de todo mundo que ele tinha uma relação ali com o Daniel Vorcaro, que nós vimos uma relação muito próxima. Inclusive tem mensagens de texto também em que eles conversam sobre uma ida de um deles, não está muito claro quem é, mas provavelmente o Eduardo, para Dubai, e o Flávio diz, olha, se você precisar de alguma coisa, você me fala. Então mostra que realmente não era só uma questão ali de um contrato específico, né? Eles tinham realmente uma relação, e o Flávio escondeu essa relação até agora. Tem a questão também do financiamento. Aqui tem as mensagens, Bruno. Você está indo a Dubai? Não, acho que meu irmão está indo. Fiquei sabendo, por isso perguntei. Está precisando de algo lá? Peço para ele te encontrar. Então o Flávio também atua como funcionário, praticamente, do Vorcaro, que é o que ele fez com o ministro Alexandre de Moraes, como ele fez com parlamentares ali do Congresso, né, Bruno, e do Legislativo. Então, dá para dizer que o Flávio perdeu esse discurso para dizer que, como é que ele falou, que o Master é uma questão do PT, né? O Master, ele passou por todas as fronteiras que a gente puder imaginar, né? Parece que todos os grandes partidos, o centro do poder em Brasília está todo envolvido nessa questão do caso Master, né? O que está me chamando a atenção, Andresa, a gente está aqui conversando e vai vindo as coisas na cabeça, a gente vai lembrando de alguns dados, né? Me parece que a gente está tendo um mix aqui das duas últimas eleições.
ao mesmo tempo que a gente tem uma polarização permanente aí entre Lula e Bolsonaro, meio cansada, as pessoas meio sabe, sem tanto entusiasmo para defender um lado ou outro, mas persistente, ela ainda existe. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, nós estamos vivendo um pouco do clima de 2018, que é aquela coisa de, olha, parece que a República caiu. Mensalão. Né? Que era, em 2018 já era o Petrolão e a Operação Lava Jato. Isso, né? Lava Jato. Ou seja, temos que botar essa República limpo. Lá surge o nome do Jair Bolsonaro como o sujeito que ia dar um jeito nesse país. Vamos relembrar que a polarização até então se dava entre PT e PSDB. E em 2018 é quando a gente tem, depois da Operação Lava Jato... Que pegou todo mundo. Pegou todo mundo e pegou, inclusive, o principal nome do PSDB à época, que era o Aécio Neves. Né? Então ficou o Aécio de um lado, o Lula... quase que acabado, depois de um impeachment que a Dilma tinha sofrido, o Lula em vias de ir para a cadeia, aquela situação toda, né, na prévia da eleição de 2018, o Lula é candidato à presidência da República de dentro da cadeia, daí tem que mudar o candidato, entra o Haddad no meio do processo, uma confusão total, e surge a figura do Jair Bolsonaro. A gente não consegue sentir que exista alguém que possa ocupar esse espaço nessa eleição, mas me parece cada vez mais que uma candidatura que possa vir para romper com tudo isso pode ter ressonância na sociedade. A gente consegue aproveitar enxergar essa onda, né, e surfar ali. Tem boatos que começam a surgir, por exemplo, esse menino, esse Renan Santos, é um nome que tem tentado se colocar, mas ainda muito jovem, talvez não passe ainda a credibilidade que as pessoas esperem para um presidente da República, né? Talvez seja uma construção ainda de figura, mas ontem alguém me lembrava que tem um cara que está aí no jogo, que parece que está afiliado a um partido e que tem gente lutando para que ele pudesse ser candidato, que era o Joaquim Barbosa, né, que chegou em algum momento a ser pensado como candidato à presidência da República, performava muito bem nas intenções de voto. Hoje está um cara meio esquecido nesse processo, né? Teria que relembrar o que ele fez, ele foi o grande cara do mensalão, né? Mas talvez fosse um nome que pudesse dar uma chacoalhada com um senso de justiça, de tentar acabar com a impunidade no país, né? Um pouco desse discurso que me parece que tem ressonância hoje na sociedade. Quando você vê os dois principais nomes totalmente envolvidos no que a gente chama do que é o sistema, né, que virou um palavrão, o sistema político. O Flávio era a alternativa ao sistema por conta do bolsonarismo, mas quando ele tá tão envolvido, né, essa troca de mensagem não é uma troca de mensagem de pessoas que não são de amigos, né, pessoas próximas, né? Como ele disse, meu irmão. Meu irmão. Né? Claro, se usa muito essa gíria, né, o irmão e tal, mas você usa com quem você tem alguma intimidade, né? Não é do nada, né? E assim, a gente encerra essa edição especial do Panorama Eleições. Na semana que vem, a Andresa Matais e o Bruno Soler estão de volta e a programação retorna normalmente, com análises inéditas e toda a cobertura dos bastidores da política em Brasília.